E o mercado está, é claro, de olho na situação fiscal do país para os próximos anos. Diante de tantos números, o próximo presidente não deve ter uma vida muito fácil ao falar de contas públicas. A missão é inadiável: começar a pagar a conta. Um exercício desconfortável que não ficará restrito a Brasília. Todo esse imbróglio fiscal deve ainda dificultar a flexibilização dos juros. Para analisar essa conjuntura e o cenário fiscal, eu converso agora com Arnaldo Lima, que é economista e líder de relações institucionais da Polo Capital. Uma boa tarde para você, Arnaldo. Boa tarde, muito obrigado pelo gentil convite. Arnaldo, vamos começar aqui analisando, esses números, esses patamares que são muito negativos para o Brasil. Eu gostaria que você pudesse nos explicar quais foram os elementos que levaram a gente estar neste patamar de agora e com essa corda fiscal tão puxada, tão apertada assim. Bem, estruturalmente, desde o Plano Real, a gente tinha uma máxima, de sempre elevar a carga tributária, porque entrava-se num conflito com todo mundo ao mesmo tempo por um curto espaço de tempo, até o momento que chegamos a mais de 34% do PIB, bem acima dos nossos pares, os países emergentes, com cerca de 24, 25%. Depois disso, a gente começou a endereçar de fato a despesa, que é onde afeta menos o crescimento de longo prazo, causa menos desequilíbrios. E aí criamos reformas da Previdência, algumas reformas administrativas, mas aí a gente esbarra na máxima, de que o do outro é um privilégio e o nosso é o direito. Então, briga-se com muitas pessoas por diferentes tempos, e isso gera uma necessidade de ter uma maior governabilidade, uma maior estabilidade política para avançar em reformas estruturantes. Mas o fato é que hoje 93% da despesa do nosso orçamento federal são despesas obrigatórias e a gente criou um arcabouço fiscal tentando estabilizar a dívida, mas na prática o que a gente acaba atacando mais são as despesas discricionárias, ou seja, 7% do orçamento total. O que a gente precisa é abrir mais espaço fiscal em termos de reduzir a trajetória de crescimento das despesas obrigatórias para que a gente possa, em linha com o que estava falando sobre a competitividade no bloco anterior, investir mais no futuro do que no passado. Bom, a política fiscal do governo tem dificultado, por exemplo, a queda da taxa de juros, a entrada de investimento. Como que essa conta que não acaba não fechando traz de impacto para as pessoas? Quais são? Bem, assim, o Brasil ainda continua sendo um dos países que mais atraem capital estrangeiro, né? Só que a gente poderia estar atraindo ainda mais se a gente tivesse um equilíbrio das contas públicas e isso, de forma bem efetiva, teríamos aí uma inflação, né? Um crescimento menor dos preços na economia. Isso beneficiaria, sobretudo, as pessoas mais carentes, né? Então, toda vez que o governo, seja, e a gente está falando de governo, o governo nacional, né? Também tem União, Estados e municípios. A gente tem que sair da mania de analisar a política fiscal só olhando o Ministério da Fazenda. A gente tem que olhar o Brasil como um todo, né? Inclusive estatais. Então, na prática, toda vez que a gente tem um crescimento da poupança, da taxa de investimento, isso faz com que o nosso PIB potencial cresça mais e a gente consegue crescer sem gerar inflação. Então, no último trimestre, quando você olha os dados do PIB, isso foi uma boa notícia, né? A despesa da administração pública veio abaixo da formação bruta de capital fixo, né? Mas a gente ainda está numa trajetória crescente da dívida pública, muito explicada também pelo crescimento dos juros reais, ou seja, há uma desconfiança na economia da capacidade de pagamento do Brasil no longo prazo. Então, toda vez que a gente reduz as despesas obrigatórias e dá essa sustentabilidade da dívida, isso faz com que a gente tenha uma maior previsibilidade, maior crescimento econômico com estabilidade de preços. Mas reestabelecer essa confiança é um processo de médio a longo prazo, né, Arnaldo? Perfeito. Acho que reformas estruturantes como a reforma tributária vai nessa direção. A reforma da Previdência feita ali em 2019 e também no ano passado, pouco se prestou atenção sobre a PEC 66, ou seja, aquela que estende as regras praticadas pelos servidores públicos federais para estados e municípios, né? E também o próprio reconhecimento da constitucionalidade da reforma administrativa que foi feita na época de Fernando Henrique Cardoso. Então, hoje, naturalmente, os entes públicos podem contratar diferentes contratos de trabalho, sejam temporários, sejam até mesmo um microempreendedor individual. Não há necessariamente uma necessidade de só contratar o servidor estatutário que tem estabilidade no emprego. Então, isso pode gerar também uma eficiência econômica, uma melhor alocação de recursos na economia. Então, na prática, a gente
precisa endereçar. Acho que a grande reforma que eu falaria era que, olha, toda vez que a gente reduzia a despesa obrigatória, deveria se abrir um espaço também no arcabouço fiscal para que os ministérios sociais também tivessem mais recursos para novos programas. E, ao mesmo tempo, sobretudo, avaliar a efetividade das políticas públicas. A gente criou lá atrás o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, muito tendo como referência a Nova Zelândia, o Reino Unido, até mesmo o México, e a gente deixou um pouquinho para trás. Então, a política pública não deve ser avaliada pelo quanto se gasta, mas quão efetiva ela é, e nesse sentido a gente está pecando um pouco na avaliação. A gente enxerga que, pelo menos nos últimos anos, durante a gestão do presidente Lula, nós tivemos o crescimento de alguns gastos públicos, principalmente ligado a bandeiras sociais. Teve o programa para dar gás às pessoas, incentivo aos caminhoneiros, a troca de veículos, aos eletrodomésticos de faixa branca. Como que os governos podem pegar agora, por exemplo, equilibrar esses gastos sociais com a responsabilidade fiscal? Porque se a gente for pensar, né, Arnaldo, é difícil você sair fazendo cortes, esses cortes com os gastos com as pessoas que já estão acostumadas com esses benefícios e que precisam também muitas vezes. Bem, esse é um debate bem antigo, né? Lá atrás debatia-se, primeiro deve-se crescer o bolo para depois cortar as fatias. Eu acredito que a gente pode crescer distribuindo renda, protegendo as pessoas, mas também crescer em produtividade, em uma estabilidade de gasto que possa colocar a gente numa situação ainda mais confortável. De fato, no Brasil, quando você olha todos os gastos sociais, do total do orçamento, 70% é gasto social, contra mais ou menos 45% de média de referência dos países desenvolvidos, né? Então, a gente, de fato, precisa investir muito em inovação, em investimentos. Então, quando a gente olha investimento, por exemplo, já chegou a mais de 10% do investimento em percentual do PIB como um todo. Hoje está com menos de 3%. Então, na prática, isso abre espaço também para o mercado de capitais ser provedor de solução para que a gente possa ter mais estradas, mais aeroportos, mais portos. Então, na prática, a gente tem que avaliar essas políticas. A parte eleitoral, realmente, é comum que se gaste mais em alguns momentos, mas acho que um ponto muito importante que está sendo discutido ontem, hoje, inclusive, é essa reunião do ministro Dario junto ao STF, para ter uma súmula vinculante no qual diz respeito a toda a criação de nova despesa, ela tem que ser precedida da avaliação das projeções e também a compensação. Isso, eu sempre digo, na administração pública, fazer o básico é revolucionário. Então, primeiro precede-se o custeio para depois ter o benefício. E é assim que a gente consegue fazer o bolo crescer, distribuindo renda, combatendo a pobreza, mas, sobretudo, também tendo um crescimento de longo prazo, numa era da inovação, onde empregos serão cada vez mais um desafio adicional para a nossa economia. Arnaldo, voltando aqui ao que a gente conversou até no início, após o comunicado do BC de ontem, alertando para essa questão da política fiscal, colocando em uma categoria de preocupação, esses comunicados, eles já eram aguardados, por exemplo, ou mostram a situação um pouco ainda mais grave do que a gente já encontrava da parte fiscal brasileira? Esse dado é muito importante, né? A gente teve uma decisão ontem de 0,25, que vem em linha com o que o mercado esperava, mas o comunicado ele foi mais duro do que se esperava, foi até mais prolixo, né? Incluiu, inclusive, como no balanço de riscos de inflação, uma questão relacionada à demanda agregada está acima da oferta, ou seja, a inflação no Brasil não é só causada, de acordo com o Banco Central, pelo choque de oferta, ou seja, pelo que está acontecendo na guerra, que acaba batendo em energia e fertilizantes e um efeito de segunda ordem em alimentos, mas também pelo lado da demanda. E isso tem a ver, inclusive, com a inflação de serviços, que é uma das grandes preocupações do Banco Central, que hoje está em 5,9% no acumulado de 12 meses, contra 4,7% do IPCA. Então, a inflação de serviços tem uma inércia maior e o mercado de trabalho está nos seus mínimos históricos. De fato, houve uma desaceleração, mas ainda bem aquém do que se esperava. Mas quando você olha os índices de atividade, teve a PIN, a produção industrial mensal essa semana, a produção mensal de serviço, o próprio IBC-BR, a gente tem indicadores de atividade bem menor, num nível menor do que ano passado. Ou seja, o que o Banco Central fez, ele olhou para frente. Ele não quer ter uma dose do remédio que vire um veneno também. Então, de certa forma, eu defendo a postura que o Banco Central teve, porque muitas das projeções são impactadas por esses efeitos que a gente chama efeitos exógenos, são efeitos que a gente não controla, mas naturalmente a gente vai ter uma convergência das expectativas de inflação a partir do acordo
fechado entre Estados Unidos e Irã. Então, na prática, o que a gente entende é que o horizonte para reduzir gradualmente essa inflação para a meta ficou para o primeiro trimestre de 2028. Arnaldo Lima, economista e líder de RI da Apollo Capital, muito obrigado pela conversa e por elucidar esse assunto com a gente aqui no CNN Money. Eu que agradeço, prazer falar com vocês. Até uma próxima, meu caro.